Buenas, meu povo, eu sou o professor Franco, vamos para mais um bloco de princípios, vamos continuar essa saga, né, do estudo do direito administrativo. Espero que você esteja gostando, aprendendo ou revisando aqui nas nossas aulas. Então, de forma objetiva, vamos continuar o nosso estudo. Vamos para mais um bloco de princípios. Aqui estão as nossas redes sociais, já conhece de cor e salteado. Recomendo ao extremo, hein? Podcast. Vai lá, vai dar a corridinha, vai escutar a nossa aula, tá? E também o nosso canal, que está full time lá, com mais de 500 mil de pessoas já assistindo as nossas aulas. Moçada, eu preciso conversar com você sobre o LIMP. Então eu vou mostrar para ti os segredos do LIMP. Então, caneta e papel na mão, vamos escrever, vamos sentar o dedo aí para aprender os meandros, né? Os detalhes de todos os princípios expressos. Vamos lá. O que tu tem que saber de LIMP? Nós já sabemos que o LIMP, que é o nosso o calcanhar de Aquiles de muitos, né? O famoso LIMP, ele é um princípio, ele é um conjunto de princípios previsto no artigo 37 da Constituição Federal. E por isso que ele tem essa nomenclatura, né? Esse apelido, essa sigla chamada LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o que tu tem para falar para mim, Franco, de legalidade? Então, uma das duas questões mais cobradas é a expressão da legalidade, tá? Ou seja, a legalidade, ela deve ser vista sob um âmbito privado, aplicada ao setor privado, aplicada a eu e você, como pessoas privadas, pessoas físicas privadas. E num outro aspecto, o princípio da legalidade é visto e aplicado sob uma outra visão. E estas duas visões sempre caem em prova. Como será que é o princípio da legalidade para o meio privado? Como será que é o princípio da legalidade para o meio público? Então veja, como que você vai matar essa questão? Quando o assunto é legalidade, moçada, ele vem aqui, ó, legalidade privada para o setor privado ou para a legalidade pública para o setor público, tá? Então existem duas formas de eu ler o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, no sentido privado, ele é mais amplo. Como assim, Franco? No sentido amplo, eu posso fazer tudo que a lei não veda. Ó, faz tudo que a lei não veda. Faz tudo que a lei não veda. Atenção, fechou. Então, no sentido privado, eu e você podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Muito pouco tempo atrás, questão de dias atrás, aí, 10 anos, 15 anos, não se tinha nenhuma proibição de fumar, por exemplo, em lugares privados, pulos abertos, fechados. Até era chique, né? Você pegar, acender o cigarrão lá, ficar igual Maria Fumaça aí, caminhando e deixando o trilho de fumaça. Uma coisa linda de ver, coisa linda, né? Que me perdoe aí os ainda fumantes, mas vamos parar com isso. Isso aí era bonito lá em 1950, né? Estamos em 2020, então para com esse vício aí. Para com isso, chega, já deu, né? É igual o Fusca, tá? Chega. Eu sei que tem colecionadores aí que acham bonito o Fusca, mas não deu, chega, tu não aguenta dar 2 voltas no Fusca. Dói as costas, estraga, então deu. Então o cigarro é a mesma coisa. Então veja, nós temos essa proibição hoje, né? Então até então, eu, você e qualquer outra pessoa poderia chegar aqui no ambiente fechado, público ou privado, não interessa, tirar o cachimbão do bolso, acender e fumar. Agora, a partir do momento que vem uma lei vedando o consumo do tabaco em ambiente fechado, eu, você e qualquer outra pessoa privada, no meio privado, nós não podemos mais fumar em ambiente fechado, em ambientes públicos, entendeu? Então nós, privados, podemos fazer tudo que a lei não veda. Logo, o sentido que você vai dar para o princípio da legalidade no setor privado
é o sentido mais amplo possível. Você pode fazer tudo que a lei não veda. Deixa eu melhorar meu tudo aqui. Tudo que a lei não veda, tá? Isto está lá no artigo 5º. Deixa eu mudar a cor para facilitar para você. Isso aqui, ó, está no artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 2. Deixa eu melhorar aqui, por favor, calma. Segura o coração. Artigo 5º, inciso 2, tá? Onde nós temos a previsão do princípio da legalidade para o setor privado. E para o setor público, Franco? Bom, aqui já é um pouco mais restrito. Restrito, tá? Por que é mais restrito o princípio da legalidade para o setor público? Porque eu só faço se e quando aquilo estiver previsto em lei. Ou seja, só faz o que a lei autoriza. E é isso que consta no artigo 37. Então, é isso que consta no artigo 37. Por que eu estou colocando os artigos aqui para você? Porque muitas vezes, pessoal, a questão da prova, ela vai querer que você localize o princípio da legalidade. Por exemplo, o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, 2, é de sentido amplo. É de um sentido aplicável ao setor privado. É num sentido de você fazer tudo que a lei não veda. É esse o sentido do artigo 5º, 2? É, porque ali você está diante do princípio da legalidade aplicado ao setor privado. Ok? Agora, o princípio da legalidade previsto no artigo 37 tem um cunho restritivo. Ok. É aplicado ao setor público. Ok. Entendeu? Então, é importante você geograficamente identificar onde estão os princípios da legalidade. Porque ele está previsto em duas fases, né? No artigo 5º, aplicado ao setor privado, e no artigo 37, aplicado ao setor público. Ok? 100%? Franco, tranquilão? É só isso que cai o princípio da legalidade? Mas nunca na vida. Tem muito mais sobre o princípio da legalidade. A primeira coisa, o que é o princípio da legalidade? Princípio expresso, aplicado tanto no setor privado quanto no setor público, a partir da Constituição Federal, no momento que eu adoto lá no artigo 1º, a expressão Estado Democrático de Direito, esta expressão democrático de direito faz que eu tenha um Estado que está sob o manto da lei. Ou seja, todo mundo no Brasil está sob o manto da lei. Nem mesmo o Estado ou quem os represente estão acima da lei. Dado que nós tivemos presidentes presos, ex-presidentes presos, deputados, senadores, aqueles que representam o Estado, estão sim sob o manto da lei. Ok? Então nós vivemos num Estado democrático de direito. Logo, o princípio da legalidade ele foi levado ao ápice. Arrisco dizer que é um dos maiores e principais princípios que nós temos dentro do direito constitucional e também do administrativo. Ok? 100%? Então, esse é o princípio da legalidade. Então, Franco, toda vez que eu falar em lei, estou obedecendo o princípio da legalidade. E se eu falar em decreto? E se eu falar em instrução normativa? Ou qual é a expressão do princípio da legalidade? Tem diferença entre legalidade e reserva legal? É outra questão que eu quero que você anote aí, porque sempre cai em prova também. A diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal, tá? Então anota aí, pega o caderninho, vamos sentar o dedo no papiro. Vamos lá. Anota, diferença entre princípio da legalidade e reserva legal. Vou fazer o esqueminha que eu sempre gosto de fazer aqui, ó. Este é o mundo jurídico da legalidade. E este é o mundo jurídico da reserva legal.
Isso quer dizer que você vai dar aula de conjuntos? Sim, aula de conjuntos. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada. Tudo que eu vou chamar de lei, você coloca isso dentro do princípio da reserva legal. Perfeito? Sempre quando você puder chamar aquilo de princípio de lei em sentido estrito, você coloca dentro da reserva legal. Mas o princípio da legalidade, que está aqui fora, o princípio da legalidade, ele se expressa de outra forma também. Por exemplo, através de instruções normativas, através de resoluções, através de decretos, através de portarias. Então veja, eu tenho outras formas de expressar o princípio da legalidade. Por isso que tu vai marcar agora que o princípio da legalidade, ele é diferente do princípio da reserva legal. Ok? Então, anota isso na testa se preciso for. O princípio da legalidade, ele é diferente do princípio da reserva legal. Por que que ele é diferente? Porque ele é maior. Se a tia Maria ensinou conjuntos para você lá na época do ensino fundamental, você vai lembrar da aulinha de conjuntos? Está contido, contém, está contido, contém. Pois é, você está ocupando a aula de conjuntos agora, na aula de direito. Então, se eu estou falando para você que o conjunto da legalidade é maior e que contém o conjunto da reserva legal, isso quer dizer que tudo que é reserva legal é também legalidade. Mas nem tudo que é legalidade é reserva legal. Olha que maravilha a aula da tia Maria de conjuntos. Então a reserva legal está contida na legalidade. Logo são diferentes. Por quê, Franco? Porque um é mais restrito que o outro, um é mais amplo que o outro. Atenção para a questão de prova. O princípio da legalidade, vírgula, também chamado de reserva legal, vírgula, não importa o que venha para frente, a questão está errada. Vou repetir. A questão da banca está assim, ó. O princípio da legalidade, vírgula, também chamado de reserva legal, vírgula, não importa o que vem para frente, a questão já está errada. Porque no momento que a banca iguala, traz como sinônimo legalidade e reserva legal, a questão está errada. Ok? Ela não pode igualar. Princípio da legalidade e princípio da reserva legal são diferentes, tá? O princípio da legalidade é maior que o princípio da reserva legal. Tenho dito. Beleza? Ó, muito cuidado com essa expressão. Então, princípio da legalidade, qual é o conceito? Você já sabe, é aquilo que está previsto numa norma. O Brasil levou o princípio da legalidade ao ápice, dado que nós somos um Estado democrático de direito. Ninguém está acima da lei, nem o Estado ou quem os represente. Há uma diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Só é reserva legal aquilo que eu posso chamar de lei em estrito senso. Lei em estrito formal. Lei, ok? Lei oriundo de um processo legislativo. Aquilo é reserva legal. Por que isso, Franco? Porque a própria Constituição, ora, entrega o conceito, aquela área a uma reserva legal. Ora, entrega ao princípio da legalidade. Ixi, não entendi. Ó, como que você identifica que aquele objeto foi entregue à reserva legal? Exemplo. Inclusive, é um exemplo que logo vamos trabalhar. Os servidores públicos podem fazer greve. Os servidores públicos civis podem fazer greve. Vírgula. Conforme a lei, vírgula, de acordo com a lei. Opa, então estou entregando o assunto greve de servidores à lei. Então estou entregando o assunto greve de servidores à reserva legal. Uma lei determinará como será feita a greve dos servidores. Lei, ok?
Lei complementar determinará as competências da Justiça Eleitoral. Lei complementar. Então eu estou entregando o assunto competência da Justiça Eleitoral para a lei. Então também é matéria afeta a reserva legal. Outro exemplo. O Senado Federal regulamentará as margens do ICMS, do ITCMD, meu Deus, esqueci o outro tributo estadual, ICMS e IPVA, meu Deus, bateu o tic-teco, IPVA, ITCMD e o ICMS deverão ser regulamentados nas suas margens máximas e mínimas, por resolução do Senado. Então veja, a própria Constituição entrega o assunto margem de tributos estaduais, notadamente os impostos estaduais, à legalidade, porque está dizendo que o Senado vai regulamentar via resolução, entendeu? Então eu não aplico ali a reserva legal, até porque resolução é legalidade, mas não é reserva legal, entendeu agora? O presidente da República poderá decretar, poderá, mediante decreto, organizar a instituição pública federal, extinguir cargos vagos, mediante decreto. Então ali também está o princípio da legalidade, mas não está o princípio da reserva legal. O decreto autônomo do presidente da República, as resoluções do Senado, são tudo exemplos de legalidade, sim, mas não são exemplos de reserva legal. Então você nunca pode tratar essas duas expressões como sinônimas. Por isso que eu reafirmo, no momento que a prova disser que são sinônimas, que é igual você dizer legalidade ou reserva legal, está errada a questão. Perfeito? Então lembra da aula de conjuntos da tia Maria. Tá aí, nunca mais vai errar questões nesse sentido. Pois bem, vamos lá. Mais uma exceção que eu quero que você trabalhe aí. Exceções. Exceções que a doutrina traz para o princípio da legalidade. Vamos trabalhar aí como restrições ao princípio da legalidade. Exceções. O que pode restringir a aplicação do princípio da legalidade? Alguns determinam que medida provisória é uma exceção ao princípio da legalidade. Eu contesto isso, mas quem sou eu na hora do dia, tá? Se aparecer em prova que medida provisória pode ser uma exceção ao princípio da legalidade, você pode marcar como correto, tem doutrina que fala isso. Estado de exceção e o estado de exceção. Quem são os estados de exceção, Franco? Estados de exceção. Estado de exceção podem ser de sítio, que é o pior deles, e de defesa. Então, em situações de estado de exceção, eu poderei ter algumas restrições aí ao princípio da legalidade, tá? E repito, alguns também determinam que a MP, a medida provisória que foi criada a partir da Constituição de 88, está dentro do processo legislativo da Constituição Federal. A MP também seria, ou será, ou é, para alguns autores, uma exceção, uma restrição ao princípio da legalidade. Bom, coloca isso como exceção, coloca isso como restrição ao princípio da legalidade. Nós não podemos abolir o princípio da legalidade, obviamente, mas é minha obrigação trazer algumas exceções aí na aplicação prática do princípio da legalidade. Perfeito? Então você já sabe o que é legalidade,
você sabe separar legalidade ampla e restrita, você sabe separar legalidade de ampla meu Deus, de reserva legal. Você já tem as exceções. Então, questões de legalidade, com certeza você vai acertar. Agora vamos para a impessoalidade, que é um baita de um princípio. Mas um baita de um princípio chamado princípio da impessoalidade. Vamos lá. O que tu tem para dizer, Franco, do princípio da impessoalidade? Esse princípio da impessoalidade, ele deve ser entendido em 3 faces. Não é só uma, não. São 3. Olha só que tragédia. 3 faces. Eu interpreto o princípio da legalidade na face igualdade, na face finalidade, e na face da vedação pessoal. A promoção pessoal. Essas são as 3 caras, as 3 faces do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele é um dos grandes princípios da administração pública. Esse princípio ele deve ser entendido, então, dessas 3 formas. Quando ele está na sua forma de isonomia, na sua forma de igualdade, o princípio da impessoalidade, ele traz como grandes exemplos a licitação e o concurso. Por quê, Franco? Porque eu vou entregar a mesma oportunidade a pessoas que têm condições de concorrer entre si para serem contratadas pelo setor público. Isso vale tanto para o concurso quanto para a licitação. Então, eu vou tratar de forma isonômica, de forma igual os candidatos ou futuros servidores ou futuros fornecedores. Entendeu? Então, quando eu trabalho o princípio da impessoalidade na face igualdade, eu vou ter que entregar um tratamento isonômico. Se isso aparecer para você, qual é o grande problema de quem faz concurso e questões de princípio? Principalmente se você é da área de exatas. Eu recebo muitas mensagens do pessoal da exatas. Eu sou engenheiro, sou não sei o que, matemático, e vou fazer concurso para perito, vou fazer concurso para PC, PF. O pessoal, eles têm dificuldade. Quem é da área das exatas tem certa dificuldade em estudar direito e principalmente uma matéria doutrinária como é princípios. Veja, na matemática 2 mais 2 é 4 e acabou. Há 5.000 anos atrás é assim, né? Agora, no princípio, no direito, nós temos interpretações, nós temos hermenêutica diferente. Então eu posso interpretar um princípio de maneiras diferentes. Eu estou te mostrando aqui 3 maneiras distintas de entender, de demonstrar, de aplicar um único princípio. O princípio da impessoalidade na vertente igualdade. É quando eu vou tratar de forma isonômica. Tratar a todos de forma igual, isonômica, tá? Isonômica, de forma igual, ok? Quando eu vou tratar o princípio da impessoalidade na vertente igualdade, eu tenho como exemplo o concurso. Esse concurso que você vai fazer, a licitação. Então, sim, se aparecer assim para você, olha o exemplo. O concurso público é exemplo prático da aplicação prática do princípio da impessoalidade. Ok. A licitação é um exemplo prático da aplicação prática real do princípio da impessoalidade. Então, quando você aplica na prática o princípio da impessoalidade, quais são os 2 exemplos que vêm na tua cabeça? Concurso e licitação. Os maiores exemplos
da aplicação prática do princípio da impessoalidade. Veja, impessoal. Eu não posso trazer caráter subjetivo à nossa relação. Eu sou Estado, administração pública, estou contratando alguém, eu tenho que tratar de forma objetiva, com caráter técnico, isonômico, igual a todo mundo. Então eu não posso trazer princípios subjetivos. A relação tem que ser impessoal, não subjetiva, tá? Por isso que o exemplo prático é sempre o concurso e a licitação. Outra forma de você ver o princípio da impessoalidade é na sua vertente finalidade. Por quê? Porque a finalidade sempre vai ser tratada de duas formas. A finalidade, conhecida como finalidade imediata ou imediata. O imediata é sempre alcançar o interesse público. Interesse público. Ok? E a imediata é sempre alcançar o previsto na lei. Previsto na lei. Lei entre guampinha, que pode ser qualquer coisa, porque lei aqui está em sentido amplo. Então pode ser uma resolução, pode ser uma lei ordinária, não importa. Veja, isso aqui tu vai ver comigo lá na aula de Atos. Ato tem sempre duas finalidades. A finalidade imediata, que é sempre alcançar o interesse público. Não importa o tipo de ação, o tipo de ato oriundo do agente. Ele precisa sempre ter uma finalidade longa, imediata, de alcançar o interesse público. Se esta não for a sua finalidade, o ato já é nulo. Não importa o que ele faça. Então, você sempre, na prática dos seus atos como agente público, deverá ter como finalidade longa, imediata, escondida, não precisa estar prevista em lei, porque ela está no ar, alcançar o interesse público. Então, sempre alcançando o interesse público, você está agindo de forma impessoal. Se você sempre nos seus atos busca alcançar o interesse público, você não está buscando o seu interesse, mas sim o interesse público. Então há uma finalidade ali, logo finalidade está dentro do princípio da impessoalidade. Entendeu? Então é um desdobramento também feito aqui no princípio da impessoalidade. E, de acordo com o previsto no artigo 37, parágrafo 1º, quero que você vá lá e verifique. Artigo 37, parágrafo 1º, nós temos que é proibido, é vedado a promoção pessoal. Moçada, muito cuidado aqui, porque lá no início do parágrafo 1º, nós temos a palavra publicidade. A publicidade dos atos dos agentes públicos voltada a obras, serviços, gastos com verba pública, deverá ter cunho educativo, informativo, não podendo constar expressões pessoais, nomes, imagens que liguem aquela verba, aquela obra, aquele serviço à pessoa do gestor. Eu não posso ter um outdoor, eu e o deputado aqui, muito obrigado, deputado, pela liberação da verba. Muito obrigado, governador, pela liberação da obra. Por quê? Olha, não é 1 ou 2 outdoor que eu já vi assim. Por que está ferindo de morte o princípio da impessoalidade? Porque está linkando aquela obra, aquela verba, aquele serviço à face do governador, à imagem do deputado. Isso não existe, isso não é em período eleitoral, isso é sempre, é vedado sempre. Ah, mas é só agora na campanha? Não. Não está no Código Eleitoral. A vedação está na Constituição Federal. Olha aqui, artigo 37, é o mesmo artigo que trata do LIMP. No seu parágrafo 1º, diz que é vedada o uso da publicidade, o uso
da imagem do gestor com a obra, serviço ou liberação de verba. Veja, no momento que você linka, no momento que você vincula a imagem do gestor, do político, né, aquela obra, serviço ou verba, você está ferindo o princípio da impessoalidade. Você não está ferindo o princípio da publicidade. Você está ferindo o princípio da impessoalidade. Então há também a vedação à promoção pessoal, tá? 100%, moçada? Então muito cuidado aí com essas expressões, tá? Muito cuidado mesmo. Bom, eu vou deixar para trabalhar os outros assuntos. Faltam 3 princípios ainda. Nós vamos dar uma quebrada aqui no nosso bloco. Toma uma aguinha aí, toma o teu chimarrão e nós vamos prosseguir firme e forte. Eu estou trabalhando a matéria de LIMP e eu espero realmente que você tenha gostado, aprendido. Vamos sentar o dedo na matéria que tem muita coisa. Um abraço, fique com Deus, até a próxima!